Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia antiga, mas que tem uma força incrível, a de um contrato entre o divino e a humanidade. E vamos descobrir como a estrutura de um antigo tratado político não só moldou uma religião, mas na verdade garantiu a sobrevivência dela contra tudo e contra todos. Então bora lá? Essa é a pergunta que move tudo aqui, uma questão dramática que impulsiona toda essa análise. E olha, para um povo antigo, isso não era uma pergunta hipotética, não. Era uma realidade brutal que ameaçava apagar a existência deles do mapa. Essa imagem captura bem a essência da crise. Sabe, como diz a historiadora Karen Armstrong, para os exilados de Judá na Babilônia, aquilo foi muito mais do que uma simples mudança de endereço. Foi um deslocamento espiritual. Longe de tudo que definia a cultura e a identidade deles, a sensação era de que o mundo como eles conheciam tinha simplesmente deixado de existir. Então vamos olhar mais de perto para essa crise. O ano é 587 a.C. O exército da Babilônia destrói Jerusalém e, o mais importante de tudo, o Templo de Salomão, que era literalmente o centro do universo religioso judaico. A crise foi profunda. Pensa comigo. Se Deus era todo-poderoso, como é que ele permitiu que seu próprio templo fosse destruído? Se a presença dele morava naquele lugar e o lugar agora estava em ruínas, será que Deus os tinha abandonado? Ou pior ainda, será que ele era mais fraco que os deuses da Babilônia? Eram perguntas que ameaçavam desmanchar a identidade daquele povo. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. A resposta para essa crise espiritual toda não veio de uma nova revelação mística, não, mas sim de um modelo bem pé no chão, bem pragmático, a diplomacia política da época. Pensa nisso como se fossem os termos e condições entre reinos. Séculos antes, o Império Hitita tinha aperfeiçoado esses acordos. Funcionava assim: um rei poderoso, o suzerano, oferecia proteção. Em troca, o rei menor, o vassalo, prometia lealdade absoluta, pagava impostos e apoiava o suzerano na guerra. Era um contrato, sabe? Com regras bem claras. O mais interessante aqui é a estrutura. Não era um acordo de boca, vago, tinha uma fórmula bem definida. Começava identificando o rei poderoso e lembrando o vassalo de todos os favores que já tinha recebido. Depois, vinham as regras, as obrigações, e para garantir que tudo fosse cumprido, o acordo era selado com uma lista de deuses como testemunhas e, claro, uma lista bem clara de bênçãos pela obediência e maldições terríveis pela traição. E essa estrutura toda exigia uma lealdade total. Essa citação de um tratado hitita real deixa isso bem claro. Meu sol, no caso, era o rei suzerano. A mensagem é direta. Meus amigos são seus amigos, meus inimigos são seus inimigos. Não tinha espaço para a neutralidade, sabe? Era uma aliança exclusiva. Então, o ponto crucial é como é que essa estrutura política tão antiga se tornou a chave para a sobrevivência teológica. A grande sacada dos pensadores judeus no exílio foi justamente pegar esse modelo de tratado e aplicar a relação deles com Deus. E essa tabela mostra essa correspondência de um jeito brilhante. O prólogo histórico do tratado, que listava os favores do rei, na Bíblia vira a história do Êxodo, o grande ato de libertação de Deus. As estipulações, as regras do vassalo, viram os 10 mandamentos e as outras leis. A parte de guardar o tratado num templo vira a colocação das tábuas da lei na Arca da Aliança. A grande diferença era que, em vez de vários deuses como testemunhas, agora só tinha um, o próprio Deus, que era ao mesmo tempo o suzerano e o garantidor do contrato. E claro, as bênçãos e maldições continuavam sendo uma parte central, como a gente vê no livro de Deuteronômio. Vamos avançar para a figura que aplicou essa ideia de uma forma poderosíssima durante a crise: o profeta Jeremias. Ele usou esse modelo de aliança para dar um novo sentido para aquela catástrofe toda. Essa foi uma inovação teológica simplesmente genial. A destruição não significava que Deus era fraco. Pelo contrário, significava que Deus era fiel ao contrato. O povo é que tinha quebrado os termos da aliança, adorando outros deuses, cometendo injustiças. Portanto, a destruição era, na verdade, a ativação das cláusulas de maldição do tratado. A catástrofe não era um acaso, era uma consequência, quase jurídica, de uma quebra de contrato. E tudo isso acontece nesse momento crucial da história. Essa reinterpretação deu àquele povo exilado uma forma de entender o sofrimento sem perder a fé. Deu a eles um caminho para seguir. Se a punição veio por quebrar a aliança, então a redenção viria ao retornar a ela. Certo, então qual é o legado duradouro dessa ideia toda? É imenso. Ao reenquadrar a fé deles nos termos de um contrato por escrito, os exilados criaram algo novo e incrivelmente resiliente.
A aliança não estava mais presa a um prédio ou a um pedaço de terra. Ela estava contida num texto, num livro. E para onde quer que o povo fosse, eles podiam levar a aliança com eles. A fé se tornou portátil. Foi isso que permitiu que o judaísmo sobrevivesse não só ao exílio na Babilônia, mas a milênios de diáspora. A identidade deles estava ancorada não num lugar, mas numa relação definida por um contrato divino. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A ideia de uma aliança, de um contrato social ou moral que une um grupo, ainda é muito poderosa. Quais são os pactos, as constituições, os valores em comum ou os acordos que nem precisam ser ditos que definem nossas famílias, nossas empresas e nossas nações hoje em dia? E o que acontece quando esses acordos são quebrados? Fica aí pra gente pensar. Obrigado pela companhia.